nome é Leopoldo Irama, eu sou professor de uma universidade federal que acho que provavelmente ninguém conhece, é a Federal do Recôncavo da Bahia, uma cidade que provavelmente também ninguém conhece, que chama Amargosa, um centro de formação de professores. Mas eu atuei aqui em São Paulo no projeto em Heliópolis, né? E vou voltar de novo com a questão da competição, tá? Porque a situação que a gente viveu, né, naquele momento era de pensar no olhar do adolescente, né? Eu gosto de pensar nas mensagens que nós, educadores, podemos passar para os educandos, né? E quando o projeto faz o aluno gostar do esporte, faz o aluno aprender o esporte, faz o aluno se desenvolver o esporte, e aí ele cria um grupo de alguma maneira competente, e aí o projeto fala assim, ó, agora chega, né? Agora não dá mais. Qual é a mensagem que o projeto passa para o jovem, no caso lá em Heliópolis, né? A preocupação que a gente tinha naquele momento era assim, se a gente fala para eles, ó, daqui não dá para passar mais, será que eles não iam absorver uma relação do tipo, realmente a gente é favelado, a gente não pode. É um discurso, eu não tô, é um discurso que eles faziam mesmo, né? O sentimento de coitadinho da favela, que é uma coisa que foi construída com a gente lá, ó, professor, a gente tem um sentimento mesmo de que a gente não pode, né? Mas o grupo podia, né? No final o grupo realmente tomou bastante paulada, né? Foi um campeonato da liga, né? Não é um campeonato da federação, perdemos a grande maioria, mas o foco não era ganhar a competição, né? Mas era colocar à prova, né? Eu queria saber de vocês dois o que vocês acham com relação a essa história da mensagem, né? Até onde a gente pode ir, até onde o jovem pode ir. Depois eu queria fazer mais uma pergunta. Eu concordo com você, Leopoldo, e até abro meus parceiros de trabalho, se quiserem me ajudar aqui. A gente sabe, esse foi acho que esse é um dos grandes problemas que todos esses programas enfrentam, né, quando oferecem a oportunidade de aprendizado esportivo e o depois, né? E acho que nem só nessa perspectiva, mas em todas as outras. Então, desde da frustração de eu chegar tão perto e falar, bom, mas fui, né, pelo máximo que eu podia, mas como eu sou pobre, não posso ir além disso, até acho que uma outra perspectiva, criança que fica aqui anos praticando esporte e que quando sai daqui parece que nunca para simplesmente de praticar esporte, porque é uma relação de dependência com o programa, né? Então, por isso que na nossa perspectiva a gente tem pensado em um processo pedagógico em que o sujeito entenda o percurso que ele pelo percurso pelo qual ele está passando aqui, do ponto de vista da formação esportiva, tenha ciência que a experiência esportiva aqui ela vai até um dado momento que é de aprendizado, né? Então eles sabem disso quando eles estão no programa, que eles vão ter oportunidade de aprender aquelas modalidades, que o programa não tem condições de oferecer essa possibilidade de uma experiência esportiva mais sistematizada, mais próxima do esporte de rendimento, mas que ao longo do processo de estar aqui, ele aprende quais os caminhos possíveis para chegar lá. Então, eu vou dar um exemplo. A gente tem um menino, o Cleiton tem quantos anos, Marcos? 16 para 17. Ele é um adolescente, ele ficou aqui, quantos anos? 4. Por 4 anos ele esteve no nosso programa, ele não está mais, mas ele pratica handball, acabou se desenvolvendo no handball, e ele sabe que agora no segundo semestre vai ter um processo de seleção de atletas na Metodista, no Pinheiros. Então ele está aqui desde o começo do semestre anterior, desde o começo do ano, ele vem fazer treinamento físico e pede ajuda, né? Então, porque eu acho que a grande questão é essa, né? Você dá o doce e depois tirar.
Então, a gente entende que é nosso papel fazer com que eles desenvolvam essa autonomia, aprendam a fazer. Se eu quero ser um atleta, qual que é o caminho, como eu já falei, e na prática exercitem isso, né? Fala, Marcos. Daí, o interessante da história desse garoto também é que ele está participando das gravações. Está participando das gravações do seriado Pedro e Bianca, seriado de Passa na Cultura e tal. Ele vê dois caminhos possíveis. Ele podia estar no programa, ele ainda teria esse ano, ele poderia estar no programa ainda. Mas ele optou por sair porque ele tinha algum momento da gravação e não poderia frequentar aqui. Né? Ele está indo lá nas gravações, mas quando não tem a gravação ele vem aqui. Então e ele vê duas perspectivas interessantes. Né? Agora, acho que o mundo dos sonhos seria a gente ter uma estruturação do esporte no Brasil que desse conta, né, de receber esses adolescentes que estão sendo preparados ou tendo uma experiência esportiva que, né, demonstram condições de seguir uma carreira de atleta, têm esse desejo e pudessem ser recebidos por uma estrutura esportiva, né, planejada para isso. A gente ainda não tem, mas a gente sonha para que tenha um processo mais fluido, né, mais uníssono nesse sentido. Essa é uma questão também que nos incomoda bastante, mas para onde a gente tenta sempre discutir, eu até falei aqui anteriormente, é que a gente faz um recorte, uma parte. Realmente a gente não vai conseguir fazer com que esse garoto atingiu a idade ou por outro motivo ele consiga a sua carreira profissional. Acho que não depende única e exclusivamente da gente. Mas a gente, como a Paula falou, assim, nossos programas são muito parecidos. Né? Dar o conhecimento, a informação, o como funciona. Né? E muitas vezes isso vem até da família. Né? Então a mãe chega lá querendo que o garoto faça escolinha de futebol para ser o jogador de futebol, para ser o Raí, por exemplo, gol de letra, etc. Então a gente tem que falar, não vai sair Raí daqui, pode sair, mas a gente não vai correr atrás disso. Né? Então esse é um trabalho contínuo, nos incomoda, mas também a gente tem alguns exemplos interessantes, né, de continuidade. Então os programas tentam um complementar o outro. Então tem a prática esportiva, tem o lazer, tem a formação de monitores. Então, por exemplo, o grupo de monitores já tem grupos formados por eles que reservam os horários para jogar aos finais de semana. Aquele grupo que ele montou com ex-alunos, ex-monitores ou comunidade que não participou, e ele está lá todo sábado, no período meio-dia às 2, jogando o chokeball, por exemplo, que é uma modalidade que vocês viram, que a gente nem conhece, e ele tem um grupo lá jogando porque deu vontade, não tem um professor que puxou, não tem ninguém organizando, alguma estrutura organizando, né? Assim como também tem grupos de capoeira, então o garoto faz 2, 3 anos de capoeira com a gente. A capoeira, eles criam um vínculo maior do que as outras modalidades. E aí eles continuam. Quando ele sai do programa por idade ou por outra atividade, ele articula e vai no sábado, vai à noite, tentar juntar pessoas para continuar o jogo da capoeira. Como a Carla fez 2 perguntas, então todo mundo tem direito a fazer 2 perguntas. Nas 2 apresentações, e aliás a gente vê bastante na proposta, né, de programas, o desenvolvimento de valores. Né? Eu queria saber se existe algum planejamento intencional para esses valores ou é uma situação mais incidental? A gente é bastante chato em relação a isso e é um planejamento absolutamente intencional. Até a gente tem um formulário, um instrumento de planejamento em que aparece lá, né, a professora vai descrever o objetivo da atividade, vai relacionar quais são as competências do ponto de vista motor, emocional, social, né? Então toda atividade ela é planejada em cima daquilo que o professor busca desenvolver com a molecada, então ele é absolutamente intencional. A gente não acredita que muitas coisas espontâneas afloram dessa experiência esportiva, mas se a gente fosse ficar dependente só daquilo do espontaneísmo, a gente não poderia se comprometer com as metas que a gente tem. Né? Então isso tem que ser intencional e é planejado
cotidianamente em cima das habilidades pessoais, sociais ou esportivas que a gente queira desenvolver. No nosso caso também, os educadores eles têm planejamento que contempla tanto a parte técnica quanto o que você vai trabalhar de valores, o que você vai trabalhar de cidadania. Então isso está previsto em planejamento e depois também é avaliado. Então a gente, por exemplo, tem a avaliação, ela é feita em 3 momentos: inicial, de monitoramento no meio do ano e final. E aí os itens de valores também são vistos nesses momentos, né? Acho que eu gosto de falar muito de exemplos. A gente fez, 2 sábados atrás, uma caminhada que envolve tanto os alunos quanto pessoas da cidade geral, já que a gente abre a divulgação para estimular a prática. E a gente teve algumas pessoas de fora, de empresas que já foi parceira da fundação por algum momento. E a caminhada foi e voltou, acabamos, as pessoas gostaram do evento, da caminhada. E enquanto a gente está guardando as coisas, chega o pai, já tinha acabado o evento, volta o pai e uma das alunas, nos questionando porque um dos participantes, que não é do bairro, dessas pessoas de fora, se sensibilizou com a situação da criança e deu dinheiro para ela na saída. Então assim, o pai foi lá questionar a gente, por quê? Então assim, isso, os valores estão o resultado aí, entendeu? Não, porque só porque eu sou da periferia, eu tenho que vir aqui e dar dinheiro, então a criança poderia muito bem ter pego, sair gastado com os amigos, etc. Mas foi pelo menos falar com o pai, 12 anos a criança. Fala com o pai, por que isso, etc. O pai foi até lá e aí a gente teve que dar um jeito na situação. Mas isso pra gente é um resultado. Bom, eu queria saber um pouco o que vocês pensam do papel de vocês falaram da disseminação, disso ir para frente, né? Qual seria o papel das ONGs, com essa ideia do esporte educacional, de influenciar metodologias e políticas, tanto na área escolar como na própria área do esporte de rendimento? E aí, assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu vejo que eu recebo os alunos da educação física, muitos deles foram ex-atletas. E eles contam coisas absurdas da experiência esportiva de alto nível, né? De jogar machucado, né? De meninas que têm 18, 20 anos e que não tem mais joelho, porque, enfim, o esporte de alto rendimento para criança e adolescente no Brasil ele não é muito profissionalizado, né? Então, assim, não tem um apoio de avaliação física, de acompanhamento, e ele ferra com a vida da pessoa depois, né? E aí eu tenho a sensação que muita gente pensa assim, mas isso não dá para mudar, né? E quando a gente fala para os nossos alunos de graduação, dá para você ser um técnico de uma equipe de base com ética, principalmente com respeito àquela criança, aquele adolescente que estão ali, que independente dele ter sucesso ou não, ele vai ser um ser humano, enfim, você não sabe se ele vai ser um atleta o resto da vida, né? E as pessoas acham que não, porque o esporte de alto rendimento, ganhar é mais importante. E também outros alunos que já têm uma experiência de que se você não ganha, você roda enquanto técnico. Então essa cultura do alto rendimento no Brasil, ela também é uma coisa que a gente tem que batalhar para mudar, principalmente quando se trata de criança e adolescente, pensando na defesa do direito da criança e adolescente. Então qual seria o papel das ONGs, se é que ele existiria, né, se esse papel influenciar de alguma forma uma visão de esporte para criança e adolescente e de políticas tanto no rendimento como na escola. Para que a gente mude um pouco esse cenário, né? Ou da escola que o cara rola a bola, né? E que ele vai falar, quando você mostra uma prática inovadora, mas com meus alunos não dá, você não conhece eles são muito disciplinados e tal, né? Enfim. Eu acho que uma forma é participando de momentos como esse, em discussões na academia, nas universidades, nos eventos promovidos pelas próprias organizações, nos eventos públicos, por exemplo, o IEE está puxando o Cidades da Copa, né? E que foi discutido, elaborado uma agenda conjunta com diversas organizações de diversas áreas para influenciar essa política esportiva no Brasil, aproveitando o momento Copa. Então acho que momentos como esse, e também tem a parte política mesmo das organizações, né? O que quer dizer com política? A Fundação conseguiu, baseado na nossa formação de monitores, a gente conseguiu, eu falo política porque a conversa aqui é de presidente de fundação, com presidente do Centro Paula Souza,
eles elaboraram um curso técnico em esporte e atividade física, curso técnico, de nível técnico, que já começou o ano passado, estão inaugurando agora o parque público lá na Vila Maria, e é o primeiro curso de nível técnico na área, né, no Brasil, e que foi uma ideia que começou na Fundação Gol de Letra, né, por ideais que o Raí trouxe da França, de como funciona lá. Isso veio correndo, ganhando peso, até que começou e virou ainda não é uma política pública, porque não é geral, mas existe agora uma área do governo, uma escola do governo do estado, que está oferecendo um curso que foi baseado no nosso programa de formação de monitores. Acho que isso é uma das formas, a forma política mesmo, além dessa participação, essa forma política de incentivar essas mudanças. Vou tentar abordar, porque acho que o Sérgio traz essas questões todas que são pertinentes. A gente também participa da REMS, né, que tem um trabalho intenso em advocacy e influência de políticas públicas, junto com diferentes setores do governo. Mas aí eu vou, até porque eu não sou ONG, né, não posso falar de vocês. Mas as pessoas confundem, né? Mas até por essa confusão, eu acho que é interessante. Talvez um primeiro passo e mais humilde é a gente, e a gente, estou falando como ONG, mas, né, não sendo ONG, mas como um programa que nasceu de uma parceria com o Instituto de Funciona, que é uma grande ONG, né, que levantou essa bola aí do esporte educacional, da educação pelo esporte, que é a gente ser capaz de construir um discurso sólido em que a gente não precisa explicar o que a gente faz, começando mas a gente não forma atleta, né? Eu acho que esse é um dos grandes avanços necessários a ser dado para a gente pensar em novas políticas esportivas para o Brasil. Porque aí a gente precisa entender qual que é o papel de instituições, seja um programa na universidade, seja um programa extracurricular na escola, ou seja um trabalho de ONG com crianças. Para que serve aquele esporte? E quando a gente fala dessa visão orgânica, o que a gente está propondo é exatamente isso. Eu não entendo que o meu trabalho vai diferir de qualquer trabalho de qualquer outra instituição se é voltado para crianças de 8 a 10 anos, por exemplo. Porque as crianças de 8 a 10 anos têm direito a um tipo de esporte e que as ciências do esporte já está cansada de dizer qual é, né? Então eu acho que estabelecer esse diálogo mais produtivo entre a ONG que diz que faz o esporte educacional, entre os setores que fazem o esporte de rendimento e compreender o papel de cada um nesse processo de construção de cultura esportiva e de garantia de direitos de acesso ao esporte de uma maneira mais integrada, mais harmônica, mais orgânica, né, de que a gente dê conta de toda essa teia de relações, me parece um caminho interessante, né? A gente, participando da rede e participando de vários fóruns de discussão, a gente ainda não tem uma posição tão afirmativa, né? Eu vejo que tem ONG, por exemplo, que faz esporte educacional e faz esporte de rendimento. E não são dois esportes diferentes. É um processo, né, que tem um alinhamento, inclusive. Então a gente precisa construir um novo discurso mais afirmativo, mais propositivo e mais dialogado, eu acho. Acho que esse é um caminho para todo mundo, né? Desde o governo, nas duas direções. Para mim dá a sensação assim, se eu for um atleta, então eu me educo. E aí eu acho que não dá, né? Não dá. É melhor não ter atleta no país, penso eu. Porque você forma um atleta, que ele é só atleta, que ele não é um ser humano educado, ou em pleno, para quê? Então é melhor não ter, né? Sei lá. Uma consideração aos usos dos conceitos. Há 20 anos atrás, a gente fez isso com esporte e a gente se deu muito mal. A gente tende a chamar erro categórico. A gente pega um sentido do termo, por exemplo, esporte, nós pegamos esporte de alto nível e a partir daí desqualificamos a palavra ou o fenômeno para ser usado no âmbito escolar, no âmbito do lazer e tudo mais. A gente tem que tomar cuidado para não fazer isso com o atleta também. Atleta é uma palavra boa para a gente. Atleta é a formação através de um percurso particular de formação. É um caminho de formação. Existe um uso da palavra atleta
que ainda tem, nem no todo o alto rendimento acontece isso, mas alguns setores mais, outros menos, em que há uma deformação e não uma formação. Mas não é por isso que a gente vai abrir mão da palavra atleta, porque isso a gente vai se reduzindo, vai se fechando, e vai perdendo terreno. Porque do ponto de vista de mudança social, essas palavras esportes e atletas, elas estão presentes na comunidade. Vai ser muito mais fácil a gente conduzir uma mudança a partir da manutenção dessas palavras, desses conceitos, do que criar outras palavras, criar outros conceitos. Meu pai tem 86 anos, então ele fala, você não faz nada. Ele trabalha no hospital, fica subindo e descendo escada. Meu esporte é subir e descer escada. Eu fico feliz que o esporte se expanda tanto para ser usado até de uma maneira confusa com a atividade física. Mas isso não é ruim. Então eu fico com medo um pouco dessa coisa do atleta. Acho que a gente tem que resgatar uma coisa boa do atleta. Com relação à experiência esportiva que deforma, que eu tenho alunos também, é um fenômeno muito recente. Eu tenho 17 alunos, 5 ou 6 não podem fazer as práticas, porque são estourados nas costas, no joelho. Eles têm 20 anos, 19, 21. É uma coisa meio chocante demais. Mas há formas disso. Uma forma de se pensar nisso, tem o John Dewey, não sei quem tem relação, escreveu um livro na década de 20 do século passado, chamado Experiência e Educação. E ele argumenta durante o livro inteiro para tentar delimitar o que seja uma experiência educacional. Um dos critérios dessa experiência educacional é uma experiência que tem uma abertura, que ela deixa o sujeito livre para aproveitar outras experiências no futuro. Uma experiência que não é educativa é que você a tem e ela lhe fecha o futuro para outras experiências educativas. No caso desse esporte performativo, é visto a olhos... Talvez a gente seja condescendente demais com esse esporte performativo, que às vezes beira a definição de trabalho infantil. Mas a gente tolera isso no esporte. Talvez chegue um dia que a gente não deva tolerar mais, porque crianças não devem treinar 4 horas por dia. Ele fica muito cansado para estudar depois. Ele fechou. Essa experiência vai fechar o futuro dele. Para grande parte deles. Então a gente talvez tivesse que pensar nisso também, que a gente é muito condescendente com essa questão. A gente está vendo e não faz nada.